São Mateus capítulo 3, verso 13 ao verso 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Isto aqui quer dizer: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Aleluia. Grande Deus, Pai poderoso, Deus invisível que se manifestou através de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, teu Filho amado, é a imagem do Deus invisível. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer, porquanto o Pai nunca foi visto, por quem quer que seja. E ele logo disse: Quem vê a mim, vê o Pai. E o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Senhor, isto fala profundamente de que este corpo, que é a igreja do Senhor, venha a ser também um contigo, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que tu continues fazendo as obras através deste corpo,
Eis-me aqui, frágil como sempre, debilitado e sem nada que possa dar ao povo de mim mesmo. Isto não resolveria os problemas. Isto não seria a resposta. Há muitos homens por aí que podem dar muito mais para o povo do que eu. Mas nada soluciona o problema. Só o Senhor pode fazê-lo. Porque eu também sou necessitado. Como disse Davi, estou necessitado. Estou entre os que pedem. Estou entre os que suplicam. Estou entre os que esperam. Portanto, somos aqui um grupo assentado em lugares celestiais, esperando pela boa dádiva que vem do céu, a vivificação da Tua palavra em nossos corações. Pela pregação, Senhor, as intenções dos corações são discernidas, os pensamentos são discernidos, porquanto a Tua palavra é como a espada de dois gumes, que penetra até as juntas, as medulas, e discerne os pensamentos. Temos aqui aquele mesmo dom que operou através do Teu santo profeta. É a palavra, ó Deus. Pai amado, fala o coração da moça, do moço, da criança, do pai, da mãe, no nome santo de Jesus Cristo. Vivifica, Senhor. Dá-nos a dinâmica daquilo que cantamos, daquilo que oramos, daquilo que pregamos, que lemos na Tua palavra. No nome santo do Teu Filho Jesus, nada venha parar diante da Tua presença, Senhor. Nada de mal, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-vos. Semeia a palavra de Deus, dizendo ao povo que Jesus já vem do céu. Semeia com alegria, levando a mensagem da cruz, dizendo à humanidade: quem salva é só Jesus. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. O semeador, onde tem guerra, ele leva paz. Onde tem tristeza, a alegria com ele vai. Onde tem a doença, ele leva a libertação, pois o Jesus que cura vai com ele em suas missões. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Mesmo chorando por não ser compreendido, e quando é criticado, ele dá glória ao Deus bendito.
pois sabe que tudo isto faz parte da sua missão e serve a Deus com alegria sem murmuração. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Vai, semeador, a palavra vai semear, mesmo em que espinhos os teus pés tenham que pisar. Faça a obra de Deus com muita alegria e muito amor, pois receberás a recompensa das mãos do Senhor. Nós poderíamos falar hoje sobre direção de Deus. Direção de Deus. E eu procuro sempre, como qualquer um verdadeiro pregador, qualquer um homem que deseja ser honesto diante do povo, a não pregar nada propositalmente. Então eu teria isto aqui que Deus destacou na hora em que eu peguei esta mensagem. É uma frase do profeta na mensagem Almas Encarceradas Hoje, parágrafo 35. Eu quero falar assim, conversar com vocês, e creio que todos quantos tiverem interesse serão abençoados. Ninguém deve estar aqui com outro interesse a não ser ouvir a palavra de Deus. Todo o tempo, desde que entra naquela porta, desde que sai de sua casa. Se não é assim, você está perdendo o seu tempo aqui e atrapalhando os outros. Então, vamos atinar para a coisa com reverência, não para o homem, mas para a palavra de Deus. Aleluia. Então, como um verdadeiro pregador que procura ser honesto, ninguém deve pregar uma coisa propositalmente. Agora, há coisas que têm que ser tratadas. Há espíritos que propagam na igreja, e nós temos cartas na Bíblia citando até nomes de pessoas, que é o difícil de fazer hoje, mas há nomes registrados. Na carta de São João, na carta de São Paulo, ele registrou nomes. Que coisa terrível! Ficar um nome escrito, Alexandre Latueiro, me causou tanto mal. E aquilo ficou não só na igreja local, mas ficou para toda a história da Bíblia, em todas as línguas que ela fosse traduzida. Alexandre Latueiro, me causou grande mal. E João fez menção também de um nome que eu não posso citar agora de cor, que ficou ali também, ele queria a primazia. E outros a quem Paulo entregou a Satanás, ele citou pelo nome. E no Velho Testamento há tantos nomes que estão na Bíblia, como de Jezabel, Balaão, Roboão, e tantos reis e homens que foram tão altos na sociedade então, mas não passaram de uns pagãos e coisas assim terríveis.
Eles estão na Bíblia, e todos eles estão na Bíblia. Agora, há pessoas que estão na Bíblia como Maria, como Ana, como João, como Pedro, e nós vamos nos esforçar para estarmos assim. Agora, eu tinha que destacar isto aqui, porém, é questão de seguir a direção de Deus. Se você está anotando, é uma frase que poderá ficar marcada na sua vida. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de pessoas que vivem sob influências de terceiros. Você sabe, a moda não é mais do que isto. E eles têm que apanhar as pessoas mais vis para expor a moda. Eles têm que dispor de homens e de mulheres que têm se obstinado mesmo e são pessoas entregues ao reino deste mundo. São súditos de Satanás, portanto, porque João disse: o mundo jaz no maligno. Então, no mundo deste, a questão é seguir a direção de Deus e nunca dar um passo sequer sob influências de terceiros, mas sim sob a direção de Deus. Porque se Deus te dirige, aconteça o que acontecer, você estará convicto, convicta daquele passo que você deu. Então, ficaríamos em torno disso aqui, direção de Deus, baseado nesse tema, nesse termo, nessa frase que nós encontramos em Almas Encarceradas hoje, parágrafo 35. A questão é a direção de Deus. Sabe por quê? Ele diz assim: agora, a razão de eu estar ali no oeste, na verdade é algo muito ridículo estar naquele deserto, pagando mais de $100 mensais em aluguéis, quando aqui temos uma casa com todos os móveis. Em Jeffersonville, ele tinha uma casa com todos os móveis, e estava no oeste pagando aluguel de $100 naquela época. Porém, é questão de seguir a direção de Deus. Não é os $100 que é a questão. Não é o dinheiro que é a questão. A questão é seguir a direção de Deus. E o pior mal que tem acontecido neste dia é falta de direção de Deus. Se as nações tivessem a direção de Deus, o mundo estaria diferente. Mas por quê? Porque falta direção de Deus. Mas o que falta? O que falta para o mundo? O que falta para as pessoas? Direção de Deus. Então fixemos nisso. A questão é a direção de Deus. A questão não são os dólares, os $100 aqui no oeste, enquanto eu tenho uma casa mobiliada ali no leste. A questão não é isto. A questão é seguir uma direção de Deus. Mas isto é questão de seguir a direção de Deus. Eu quero fixar bem isto aqui no início. Agora, eu quero ler. Eu quero procurar ser o mais rápido possível. E se você pode entender, você vê como muitos demais, muitos outros, antes de virem falar uma coisa comigo, deveriam ouvir a pregação. Porque a maioria
dos casos são respondidos aqui, porque há espírito de profecia neste lugar. Compreende? Então um irmão entrou na minha presença antes do culto. Eu disse: você vai ter que lutar muito para o culto ter efeito hoje para você, porque eu apenas pus a mão assim e mostrei para ele direção de Deus. Porque uma das perguntas que a pessoa me expõe a um ridículo é se vai ou não em tal viagem, com tal ou tal pessoa. Isso para mim me ridiculariza, tal pergunta. Eu não falo para ferir a quem quer que seja, mas isso é uma coisa muito ridícula para mim dizer vai ou não vai, é isto ou aquilo. Mas eu disse graças ao Senhor, porque está aqui desde ontem, direção de Deus. E se entrar alguma coisa deste assunto na sua pergunta, você terá que ter muita fé para dizer que agora que é Deus te respondendo. O irmão Branham, ele nem gostava que desse cartão de oração para as pessoas da igreja, porque elas eram conhecidas. Elas eram conhecidas. Ele exigia que desse cartão de oração para pessoas desconhecidas, para que quando o dom se manifestasse, eles não dissessem: bom, ela é uma pessoa conhecida, é uma pessoa da igreja, e ele já conhece o problema dela. Embora há muitas pessoas que nós não estamos sabendo de seus problemas. Então Deus vem e responde. Não há coisa melhor do que você sair para casa com certo: Deus vai me dirigir sobre esta questão hoje no culto. Então o pregador entra e Deus põe na sua boca a resposta e lhe dá a direção, porque este é o espírito de profecia na igreja. Bom, eu vou ler aqui alguma coisa. Bem, tudo aconteceu lá onde os anjos do Senhor apareceram para mim certa manhã e pela palavra foram trazidos à existência. Todos vocês lembram quando isso aconteceu. E também lá no topo da colina onde eu estava de pé, exatamente antes de pregar as 7 eras da igreja, indo caçar certa manhã antes da luz do dia, lá em pé. Eu pensei que o sol estava aparecendo, mais ou menos às 4 horas da manhã. Eu vi aquela luz incomum, e eu virei, e lá estavam 7 castiçais de ouro, lá de pé no topo da montanha, como um arco-íris, subindo através de um tubo e alimentando fora. Imediatamente depois daquilo, o Senhor Jesus apareceu para nós, e logo então eu ouvi uma voz que dizia: o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E lá estava ele depois de algum tempo revelando aqueles 7 castiçais de ouro. Então observem isto. Quantos lembram daquele tema? Eu escrevi isto atrás de uma caixa de cartuchos que eu tinha no meu bolso. O Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Deus do céu sabe que isto é verdade. Quando atravessei aquele lugar onde ele apareceu para mim um pouco mais tarde acerca dos esquilos. Então, quando eu chamei o meu bom amigo Jack Murray, poucos meses mais tarde, para perguntar quando eu comecei a pregar as 7 eras da igreja, Apocalipse 1, e ele estava de pé, todo de branco, seu cabelo, ele, Jesus, não é? Seu cabelo era como a lã. Como poderia ele ser ainda de 33 anos de idade, estar todo de branco? E o irmão Murray, muito bom, culto e cavalheiro cristão e estudado, um dos melhores que conheço. E ele disse: irmão Branham, aquilo era Jesus perante sua posição de glória. Esta é a maneira que ele aparece agora. Mas aquilo não fez sentido para mim. E eu continuei orando até que um dia antes de eu começar as 7 eras da igreja, eu não pude conseguir este primeiro capítulo bem arranjado. E eu continuei orando. Bom, uma coisa me chamou a atenção, e que alivia muito aos ministros
que tem crido de fato na mensagem desta era, no profeta de Deus. E ele via bem a igreja. Eu não tenho que estar orando para saber quem é aquele de cabeça branca, de cabeleira branca, de peruca branca. Eu não tenho que estar orando para ser revelado quem é aquele cordeiro sangrento com 7 pontas. Eu não tenho que estar jejuando e orando buscando doutrinas, interpretações da Bíblia. Agora, ele fazia questão de cada detalhe nas Escrituras. Ele estava comissionado a revelar cada detalhe ali. Então ele continuava orando até encontrar a resposta daquilo. Doutrinária. De acordo com a etapa que ele estava vivendo. Coisa que nós não temos que fazer. Ora, eu vou ter que permanecer orando para saber quem é aquele de peruca branca? E o que significa aquela peruca branca? Não, porque Deus mostrou para o profeta. E eu já conheço isto da mensagem. Eu simplesmente creio naquilo. Simplesmente creio naquilo. Então eu não tenho que estar orando, me separando, e jejuando e lutando para encontrar uma doutrina, para segurar o povo ao meu redor. Não. Se eu não entendo alguma coisa aqui hoje, eu deixo aquilo como está. Eu deixo aquilo como está. E na hora certa, aquilo vem. Chega uma mensagem, confirma aquilo. A mensagem veio confirmar plenamente um tema que eu defendi em Três Lagoas, sobre a divindade. E um prezado colega, muito sinceramente, entrou no escritório para dizer assim: eu não estou de acordo com o senhor a respeito da divindade de Jesus Cristo. O que eu posso fazer? Na mensagem unidade, o profeta pregando aquilo como eu preguei, como eu pude me basear em apenas um parágrafo de perguntas e respostas. Ele vem e martela aquilo bem martelado. Agora, não seria nada demais eu ter que corrigir aquilo. Mas dou graças a Deus por isso. Então nós temos um grande alívio, porque nós não temos que estar quebrando cabeça para saber o dia e a hora, e segredos, e o próprio segredo que Deus não mostrou nem para o profeta, ou se o mostrou, ele levou para a sepultura. Então, para que nós devemos orar? Para que devemos buscar a direção de Deus? Ele estava orando para saber quem era o homem de peruca branca e o que significava aquilo. Mas agora, eu estava dizendo: irmão, você agora precisa orar. Orar. Porque caso contrário, se o pastor pudesse dizer tudo, vá, una-se com esta mulher, casa-te com aquela, casa-te com aquele, faça isto, faça aquilo. Ora, você não precisava de orar, você não teria vida em si mesmo, você não teria vida própria, você não precisava buscar a direção de Deus, particularmente. Você não precisava de ler a Bíblia, você não precisava de ser um crente íntegro, como aquela mulher disse para o profeta: isso é um negócio do meu sacerdote. Quer dizer, ele já cuidou desse problema da minha salvação. Agora, isto não é verdade, isso não combina bem com aquilo que nós cremos. Porque o mistério da piedade é Deus em Cristo e Cristo na igreja, é um propósito tríplice, esta igreja no reino restaurado. Então é vida em si mesmo,
Então ele estava orando para saber quem era o homem de peruca, o que significava aquilo. E você não pode orar para saber se faz ou não aquele negócio, se faz ou não aquela mudança, se faz ou não aquela viagem, se faz ou não aquele casamento, se dá ou não aquele passo. Você não pode se pôr de joelhos e orar até que Deus venha ao seu coração a respeito dessa situação de sua saúde. Você não pode orar, moça, para não ser tão decepcionada neste casamento. A verdade é esta, que a maior parte do que estamos colhendo hoje é porque fazemos as coisas sem direção de Deus. É porque não buscamos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Porque Deus não decepciona aqueles que o buscam em primeiro lugar. Uma certa feita, eu estava dentro de um carro. Isso tem alguns anos, não estávamos aqui ainda. Estava com os companheiros. E de repente eu falei: abra a porta do carro, eu vou descer. Me dá meus objetos, minhas coisas, minha mochila. Ah, mas o que foi? Eu não irei. Eu vou ficar. Bom, isso é uma mínima coisa. Eu poderia ter ido e ter acontecido aquilo. Mas o certo é que se eu não tivesse obedecido ao meu coração e ter ido por constrangimento, porque já tinham tido trabalho comigo, eles foram. E o amado irmão, que ficou no lugar que eu deveria ficar, voltou bicudo, inchado, orelha inchada, olho inchado, olhos inchados. Tem até fotografia. Voltou parecendo um chavante, porque as abelhas deram nele lá e fez um bom serviço com ele. E ele caiu lá de cima, e caiu dentro d'água, e voltou todo inchado. Depois eu disse para ele: mas meu irmão, quando você viu eu descer, você devia ter descido atrás. Glória a Deus, aleluia. É certo. Mas você vai entender que seu coração sempre fechou para aquilo. Você vai lembrar que houve um sinal, e você passou por cima daquele sinal. Você que está sofrendo hoje, decepcionado, você para um pouquinho e vê se você pode culpar a Deus. Deus não me avisou. Um dia seu coração teve um sinal e você não obedeceu o sinal. É que a direção de Deus é pequena, é simples, é uma pomba, é a força de uma pomba, que é o Espírito Santo. É um pequeno toque do Espírito Santo. Os homens se dirigem através de canhões, de mísseis, de força, de poder. Mas a igreja de Cristo é dirigida através de uma pequenininha força, de uma pequenininha voz. Orando para saber quem era o homem de peruca branca, o que significava aquilo. Isso está muito fácil para nós hoje saber quem é ele. Aquilo representa o juiz, é a maturidade, o branco é a maturidade, o seu cabelo branco. E os juízes naquele tempo punham a peruca branca, simbolizando que eram homens maduros e imparciais. Por isso João viu Jesus com peruca branca. É juiz ali naquela hora, quando ele viu. Isso ficou muito fácil. Isso não está respondendo para você se você deve ou não casar-se com aquele homem.
Isso não está respondendo se você deve ou não fazer aquele negócio. Isso não está respondendo para você se isso deve ou não fazer aquela mudança. Saber que Deus é um só. Saber que Deus é um só em Jesus Cristo não responde para você se você deve ir ou não naquela viagem. Saber que você vai no rapto e vai estar nas bodas do Cordeiro enquanto o mundo estará em grande tribulação, não te responde nada acerca de casamento. Oh, que preciosa sabedoria em relação à vida eterna. Oh, que preciosa fé em relação às bodas do Cordeiro, em relação ao milênio. Oh, que grande conhecimento! Mas se não podemos as mínimas coisas, como poderemos as máximas? Aqui ele diz assim: para mim isso aqui foi o ponto principal, não foi outra coisa. Porém agora se apresenta a era da águia, e Deus sempre compara seus profetas com águias. A águia sobe tão alto onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas que é feito para essa posição. Sim, quando chega pode ver onde está. Muitos chegam a uma altura fora do normal, porém logo não podem ver onde estão. Portanto, de nada lhes serve subir. Para muitos não vale nada a mensagem. Não vale nada estarem na mensagem. Antes eles iam numa profetisa, iam num profeta lá no mundo pentecostal, e parece que aquilo era bem melhor para eles. Era melhor que eles estivessem lá. Eles seriam mais orientados na vida. Oh, isso aqui é profundo, isso aqui é tremendo. Quando chega nessas alturas, que a águia chega, não sabe onde estão, não sabe o que fazer. Ele diz assim: portanto, de nada lhe serve subir na mensagem, conhecer a mensagem, conhecer as coisas profundas, quando não sabem esperar em Deus. Quando não sabe escutar a sua voz. Os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Oh, minha filha, então por que duvidar? O irmão Branham disse: o rifle estourou, explodiu na minha cara, mas eu tinha convicção. De todos os modos, o que manda é a sua convicção de que você está ou não dirigida por Deus. Sim, nós vamos adiante um pouquinho. Nessa mensagem a almas encarceradas, ele diz: nunca caminhe neste rumo. Bom, vocês sabem qual é o rumo. O rumo daquelas almas encarceradas. Você sabe, irmão, irmã, que uma mulher mundana, um homem mundano, tudo que ele sente no coração ele faz, ele obedece. E ele se torna insatisfeito se ele não fizer. Ele se torna infeliz se ele não conseguir aquilo. Ela é uma mulher infeliz se ela não alcançar o que deseja o seu coração. Ela entra em desespero até conseguir. Ela faz uma coisa aqui, ela faz outra ali, e ela entra em desespero, arrisca tudo e consegue, pelo que desejou o seu coração. O homem, pela mesma forma. Hoje o homem consegue tudo o que ele quer. Ele entra em desespero, ele não dorme, ele não dá descanso às suas pálpebras, enquanto ele não realiza o seu plano. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, disse Jesus Cristo. Vocês sabiam disto?
quando a Bíblia diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Eu pergunto: quantas irmãs têm jejuado pelos seus maridos? Quantas irmãs têm passado uma noite de oração pelos seus maridos, pela libertação deles? Quantos irmãos têm jejuado e orado incessantemente pela libertação de seus filhos? Depois de dar testemunho, depois de ser um exemplo, então sua oração sobe. Agora, nunca caminhe neste rumo de almas encarceradas. Eu, quando quero uma coisa, ninguém fica na frente, ninguém passa na frente. E você sabe, você tem exemplo. Quando você quer uma coisa, você amolesta o seu marido. Você não quer saber se ele pode ou não. Você quer saber é que ele te pague o que você tem sido de honesta e trabalhado para ele. Quase que é uma cobrança. Há muitas mulheres que cobram por serem honestas, por serem donas de casa. Elas cobram dos maridos. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, isso é uma pressão de incrédulos. Enquanto que outros são aproveitadores, são esganchados nelas, nas humildes. Mas nunca caminhe neste rumo. Rumo quer dizer direção. Eu não quero tirar um galho aqui na mensagem, mas especialmente doutrinas. Você pode saber, você faz um negócio errado, você leva uma consequência material. Vamos ver se você vai ficar firme na palavra. E sua família sofre, seus filhos sofrem, mas você não perde nada de espiritual com aquilo. Você talvez se torne mais crente ainda, e seja um homem mais humilde ainda, e se torne um melhor servo de Deus. Você pode levar uma cabeçada numa viagem, você pode tomar uma consequência terrível no casamento, você pode levar uma cabeçada numa mudança, tomar uma cabeçada terrível, bater com a cabeça na parede. Ainda não afetou sua alma, ainda não destruiu o seu espírito, mas isso está dando um sintoma de falta de direção de Deus. Porque uma fé correta em Deus também nos dá a posição correta. O que eu estou lutando é isto, é ser mais quieto, cada vez mais quieto. Eu não quero fazer uma visita por visitar, para alimentar esse companheirismo manufaturado. Eu quero ser enviado. Eu não quero estar viajando 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, para chegar lá e ser recebido no aeroporto, e muitos irmãos terem o prazer de me conhecer e tudo mais, e para manter aquele grupo ao meu redor, no meu companheirismo. Não! Eu quero ser enviado. Agora você pense nisso até para uma visita que você vai fazer. Você começa a calibrar a sua vida e equilibrá-la por esse princípio, e você verá como tudo contribuirá para que você tenha autoridade espiritual. Tudo contribuirá para que sua pessoa seja uma bênção quando você chegar em tal lugar, e não ficar comum ali. Mas de todos os modos, diz o profeta, o que o inimigo quer fazer é com que nós fiquemos comuns uns para os outros,
e especialmente os ministros, que fiquem comuns e que as pessoas possam entrar a eles com facilidade, saírem, ouvirem, entrar em assuntos, em doutrinas e coisas. Sim, não caminhe neste rumo. Tenha uma direção de cristão. Desde que o Espírito Santo é uma bússola, então não justifica que andemos com interrogações. O profeta diz: você tem dúvida, não faça. Você tem dúvida, não vá. Você tem dúvida, não se case. Você tem dúvida, não faça isto. Pare! Agora, quando o seu coração pede, e de todos os modos seu coração pede, de todos os modos seu coração pede, e não te condena, faça! Faça! Vá! Mas não ande sob influência de terceiro. Grande Deus, Pai poderoso, Deus invisível que se manifestou através de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, teu Filho amado, é a imagem do Deus invisível. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer, porquanto o Pai nunca foi visto, por quem quer que seja. E ele logo disse: quem vê a mim, vê o Pai. E o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu e o Pai somos um. Senhor, isto fala profundamente de que este corpo, que é a igreja do Senhor, venha a ser também um contigo, ó Deus. E nós pedimos ao Senhor que tu continues fazendo as obras através deste corpo. Eis-me aqui, frágil como sempre, debilitado e sem nada que possa dar ao povo de mim mesmo. Isto não resolveria os problemas. Isto não seria a resposta. Só o Senhor pode fazê-lo. Como disse Davi: estou necessitado. Estou entre os que pedem. Estou entre os que suplicam. Estou entre os que esperam. As intenções dos corações são discernidas. Os pensamentos são discernidos. Porquanto a tua palavra é como a espada de dois gumes, que penetra até as juntas, as medulas, e discerne os pensamentos. Temos aqui aquele mesmo dom que operou através do teu santo profeta. É a palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, Herdeiro de Deus, descendo, trazendo céu.
vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso.